Oi, gente! Hoje eu tô aqui para falar para vocês, pela primeira vez em forma de vídeo, de como foi o diagnóstico da Antônia de autismo. Nós abrimos uma caixinha de perguntas esses dias e 90% das perguntas foram com relação à Antônia, o que nós desconfiamos, o que nos fez procurar ajuda médica. Então eu quero gravar para vocês porque fica mais fácil da gente explicar falando, né, do que escrevendo. Só que eu vou separar em partes, porque para chegar nesse diagnóstico, que foi aos 3 anos de idade, eu preciso contar para vocês como é que foi a nossa experiência de parto e de todo o desenvolvimento da Antônia até lá. É a primeira vez que eu vou falar sobre isso, sobre o parto da Antônia, sobre o que nós passamos. Foi muito difícil para mim, eu não consegui falar no assunto, então agora pela primeira vez vocês vão ouvir esse relato e começar a entender como nós chegamos no momento que estamos hoje com a Antônia com 4 anos. A Antônia foi uma filha desejada e planejada, ela veio na hora que a gente estava preparado para tê-la. E todo o meu período de gestação foi muito tranquilo e eu tive uma única intervenção nesse processo de gestação, que foi no momento do parto. Eu estava com 39 semanas e 5 dias e perdi o tampão. Naquela mesma noite começaram as contrações, ainda sem ritmo, mas porém muito fortes. As contrações começaram por volta das 10 da noite e eu aguentei em casa até as 5 da manhã. Aguentei porque, assim, algumas mulheres aguentam mais e outras menos. E eu confesso pra vocês que eu talvez fui um pouco mais frágil, né? Não aguentei tanto essas dores. Então pedi pro meu esposo me levar para o hospital. E nós fomos, mas em torno das 5, 5 e meia da manhã, fomos atendidos lá no hospital. A médica que nos recebeu, a obstetra, um amor, uma querida, super atenciosa, fez os exames, me colocou naquela cinta que mede as contrações, os batimentos, e com muito carinho me explicou que eu ainda não estava em processo, né, em trabalho de parto ativo, mas como eu estava com muitas dores e não estava aguentando, ela iria me deixar em observação. Então ela me deixou em observação pra gente ver como é que ia dar sequência, né, nas próximas horas das minhas dores e das contrações e da dilatação, porque eu não tinha dilatação. Quando foi 7 da manhã, ela me acompanhou, das 5 até as 7. Quando foi 7 da manhã, ia ocorrer a troca de plantão. Então ela veio novamente conversar comigo, me explicou que estaria deixando o plantão e queria me deixar na mão de outra obstetra. E assim eu fiz, né? Quando essa obstetra chegou, ela já me tratou de um jeito muito desconfortável, de uma maneira que não me agradou, né? E ali começou a nossa parte triste da história. Ela fez os exames, disse que eu não estava em trabalho de parto, porém que como estava em troca de plantão, que se eu quisesse fazer uma cesárea, ela iria chamar o anestesista naquela hora, porque ele estava saindo. Então ela já tinha que rapidamente chamar o anestesista para vir fazer minha cesárea. Essa foi a primeira abordagem dessa médica comigo, né? Sendo que eu fui uma mãe que me preparei para um parto normal, né? Como a maioria das mães, é uma questão de escolha, né? E eu sempre respeito a escolha de cada mulher, mas eu me preparei, eu queria que fosse parto normal, estava ciente que poderia não ocorrer, mas aquela foi a pior maneira que eu pude viver, né? Aquele primeiro impacto, ela já me ofereceu uma cesariana, dizendo que o médico estava saindo do plantão. Bom, e a gente decidiu que não, que iríamos esperar, porque eu ainda aguentava esperar, né? Tava ali por pouco mais de 2 horas, daria conta de esperar mais um pouquinho e vendo como é que a coisa iria acontecendo. Ela me examinou, viu que eu não tinha dilatação e continuou me ofertando a cesariana. Naquele momento eu falei que não, e ela veio, disse que as contrações, me chamava de meu anjo, mamãezinha e não sei o que, e assim, uma maneira de falar muito ruim. E ela então chamou as enfermeiras
e pediram, né, para que as enfermeiras colocassem o medicamento na minha veia. Então ali, né, desde que essa médica entrou em plantão, começou o meu processo aí de violência obstétrica, né, que foi o que nós passamos naquelas horas dentro daquele hospital. As enfermeiras colocaram o hormônio na minha veia, acho que é um hormônio, nem sei direito, né, eu fiquei tão transtornada que a gente não consegue perceber as coisas, mas elas colocaram a tal da ocitocina na minha veia. E, gente, aquilo foi a coisa mais horrível do mundo, né, porque ela colocou o hormônio, não sei, talvez por umas 8 da manhã, esses detalhes, né, a gente não consegue recordar, e eu comecei a sentir muitas dores, muitas, foram ficando cada vez piores. E ela vinha, me examinava, e até que chegou um momento que ela pediu para a enfermeira aumentar a dose, né, a deixar correr mais na veia. A sensação que eu tinha era que a minha filha ia rasgar minha barriga para sair, né, eu tinha a sensação que ela estava pedindo, pelo amor de Deus, me tira daqui, eu não tava mais aguentando, dali não tinha como ir para um parto normal nunca, porque eu não tinha dilatação, né? Ou seja, não era a hora da Antônia nascer. Isso não foi respeitado por aquela médica, porque eu não tinha dilatação, as minhas contrações não tinham um ritmo, elas eram todas, né, desritmadas, e aquela médica me coloca com aquele medicamento. Então, quando foi um pouco antes das 11 da manhã, ela vem e diz: mãezinha, nós vamos ter que fazer uma cesárea, porque o seu bebê entrou em sofrimento fetal. Aquilo foi assim como pegar uma faca e enfiar no meu peito, né? O meu esposo tentando, ele sabia da minha vontade do parto normal, ele também queria o parto normal. E ele tentando: amor, vamos aguentar mais um pouco e tal. Naquele momento eu disse pra ele: não tenho o que fazer. Né? Se essa médica diz que o meu bebê já está sofrendo dentro da minha barriga, não tem outra opção. Nós vamos ter que tirar. Então, naquele momento, ela disse: então vamos fazer a cesárea. Era o que ela queria, né? Desde o momento que ela me encontrou no hospital, ela queria a primeira cesárea do dia dela. E assim foi, né? Eu fui encaminhada para a sala de cirurgia e o meu esposo para a recepção para dar entrada no processo da cesárea. Gente, eu não sei nem explicar para vocês. Foi como eu não, o sentimento que eu tinha não era que eu estava caminhando ao encontro da minha filha. Foi horrível. Caminhar naqueles corredores até a sala do centro cirúrgico foi horrível. Eu fui andando, a enfermeira me sentou naquela maca e eu chorava desesperadamente. Eu chorava, chorava, chorava. O anestesista foi o ser mais humano naquele ambiente. Ele me acalmou, ele me fez carinho e ele dizia: calma, mãe, vai dar tudo certo. Mas ele não sabia o motivo de eu estar chorando e eu não conseguia falar, né? Porque na verdade eu tava chorando era de raiva, de desespero, de tudo, menos de felicidade, de emoção com o momento do parto da minha filha. Meu marido quase perdeu o momento do parto, porque ela disse que: ah, mãe, a gente tem que decidir agora, porque até dessa decisão, até a neném nascer, vai um tempo. Foi muito rápido. Foi o tempo do meu esposo sair, fazer o documento, voltar e no mesmo... Assim, ó, ele avisou a minha mãe que seria uma cesárea e 1 minuto depois ele avisou que a Antônia tinha nascido. Então, foi muito rápido. Quando meu esposo chegou na sala de cirurgia, já estava o processo todo adiantado, ele quase não pegou o processo. E ele começou a filmar, né? Teve autorização para filmar, ele filmou o parto e eu chorando aos prantos, desesperada. E quando a médica tira a Antônia, foi muito rápido, foi tranquilo, ela só dizia assim: nossa, quanto líquido. A Antônia não chorava, ela só cuspia líquido, né? Então saiu muito líquido de dentro dela, mais assim, segundo a médica, mais do que o normal. E naquele momento ela mandou meu marido desligar a câmera e parar de filmar. Eu tive contato com a minha filha. Eu não teria contato com a minha filha se não fosse o anestesista falar pra médica: põe aqui pra mãe ver o bebê. Então, assim, foi muito rápido. Foram segundos, a Antônia veio no meu colo só pra aquela foto,
de nascimento e rapidamente ela foi pega pela pediatra e pela fisioterapeuta. Meu esposo acompanhou, isso foi às 11 da manhã, o horário que a Antônia nasceu, e meu esposo acompanhou. A Antônia nasceu com baixíssima oxigenação, eu quase perdi o meu bebê por questão de violência obstétrica. Uma gestação que foi toda tranquila, que não tivemos problemas, né? Por uma situação totalmente ali alheia à nossa vontade, a gente passou por tudo isso, né? E a Antônia foi direto pro respirador, e massagem, e graças a Deus a fisioterapeuta e a pediatra, assim, uns amores, acolheram muito bem a Antônia e meu esposo. Naquele momento eu não vi mais a minha filha e nem o meu esposo, e fui colocada, né, naquela sala de recuperação e tudo mais. E eu ouvia muitas coisas no corredor, inclusive ouvi um médico falar: nossa, a doutora fulana já fez uma cesárea hoje? Eu ouvi um médico falando no corredor. Assim, como quem diz, né? Nossa, ela mal chegou, já fez tantas cesáreas, enfim. E eu comecei a ficar desesperada, porque as horas passavam e eu não via a minha filha e não via o meu esposo, e eu queria notícias, e até que eu comecei a ficar desesperada e falar pra enfermeira: eu quero ver minha filha, onde que tá meu bebê? Eu fui ter acesso à minha filha às 4 horas da tarde, depois de brigar na enfermaria, do meu esposo brigar, porque precisava levar a minha filha pra mim. Minha filha não tinha mamado, não tinha tido contato comigo. Claro que a gente entende que é porque ela precisava, para sobreviver, ela precisava receber as massagens e o auxílio do respirador. Mas foi muito desumano o tratamento que a gente recebeu. E às 4 da tarde, depois de muita briga, eu tive a Antônia comigo ainda naquele aparelho, né? Ela veio dentro de um aparelho que ainda estava monitorando a oxigenação dela, mas ali naquele momento ela já estava com 98 de oxigenação, então ela pôde vir para a enfermaria do meu lado. E algumas horas depois a gente recebeu a autorização para ir para o quarto, então tudo foi assim bem. Bom, a Antônia não mamou, não ganhou peso. Eu ganhei alta do hospital e ela não, mas eu fiquei mais alguns dias com ela lá, até que ela conseguisse mamar e ganhar peso. E a Antônia tá lá chorando porque ela quer que a Cacau vá com ela. Vocês devem estar ouvindo daí, né? E, enfim, aí ficamos mais alguns dias ali, tudo bem, né? Até aí tudo ok. Então a gente veio pra casa, né? Até aí tudo bem. A Antônia não conseguia mamar, não conseguiu aprender a pega. Passei aí, a gente participou dos grupos de amamentação que o hospital ofereceu, que nos ensinaram, que acompanharam o crescimento e desenvolvimento da Antônia. Fui também para outra maternidade para ajudar, onde elas me ensinaram também, né, algumas coisas a serem feitas, mas nada adiantou. A Antônia não mamava, não aprendeu a mamar, né? Então foi aí um processo difícil para mim, para ela, mais ainda, né, para nós duas, porque doía, eu tive mastite, 3 mastites, porque eu tinha muito leite, meu peito ficou enorme e o leite não saía, né? Nem pra Antônia, nem ela mamando e nem com o processo de ordenha, não saía, né? Nem eu conseguia tirar, então eu passava horas ali ordenhando e tirava um dedinho assim do copo de leite. Eu tive bastante dificuldade de me recuperar da cesárea. Foram aí 45 dias até eu ficar um pouco melhor, sentia muitas dores. Então a Antônia ficou comigo, né, comigo e com meu esposo no nosso quarto por 45 dias, dormindo do lado, né, no bercinho do lado. E o meu esposo tendo que ajudar em tudo, porque eu não conseguia levantar. Então se ela chorava, ele tinha que levantar, pegá-la, acalmar, até colocar no peito, porque eu levava muito tempo para conseguir levantar, sentar, vir para a cadeira de amamentação, amamentá-la. Então, ele foi fundamental, né? Ele tá comigo nesses dias todos para poder ajudar nesse processo. E a Antônia nasceu em novembro, então em dezembro, aí quando ela tava com um mesinho, quase 2 meses, ela chorava muito de fome, muito.
E já era férias, já era janeiro, aquela coisa toda. E um dia meu esposo pegou ela, porque ela tava chorando muito. E ele, muito mais experiente que eu, acabou indo na farmácia. Nós estávamos na praia, era bem virada do ano, não tinha muito o que fazer, pra onde correr. Então a gente comprou o leite e demos pra ela. Gente, enquanto ela mamava naquela mamadeira, chorava eu e ela, porque ela assim, ó, ela mamou tudo. Foi como se aquela criança tivesse dito assim: nossa, agora a minha fome passou. Né? Então foi muito maravilhoso, foi muito maravilhoso. Eu continuei amamentando ela e na fórmula, e aí foi o tempo de eu vir para Joinville, consultar, né, pegar a autorização do médico, ele dá a fórmula correta e tudo mais, e a gente seguiu nesse processo até os 3 meses. Quando a Antônia fez 3 meses, o meu leite eu tinha tido mais uma mastite, a Antônia não conseguia mamar, né, porque o leite não saía. Então aí a gente deixou o leite secando e a Antônia foi para a fórmula. Então essa primeira parte do relato eu vou parar por aqui, porque nós vamos entrar numa segunda parte do desenvolvimento dela. Mas eu não tinha como falar desse diagnóstico dela sem explicar para vocês isso que a gente passou. Essa violência toda que a gente sofreu no momento do parto, a falta de oxigenação ao nascer. Hoje a gente já conversou com médicos, né? E já existem estudos, tudo falando sobre isso, das consequências dessa falta de oxigenação ao nascer. E o autismo pode ser uma delas, né? Nós não sabemos a causa desse autismo da Antônia, mas pode sim ser uma das causas, então é importante, né, que eu faça esse relato para vocês. E eu quero falar também para vocês mais uma coisinha antes da gente encerrar. Essa, gente, é o meu relato de parto. Foi a minha experiência, a minha história da Antônia e da minha família. Não significa que você, mamãe, vai passar por isso. Não significa que você vai ter o azar de cair na mão da mesma médica que eu caí. Porque se cair, é provável que se não tiver o bebê saindo já, que você passe por isso. Mas isso não é a regra, né? A gente não pode generalizar os médicos, não pode dizer... Foi um azar, né? Era pra ser, tinha que ser, depois a gente passa a entender. Eu tô tendo que gravar e picar esse vídeo, porque a Antônia ontem tomou uma vacina da gripe. E eu já esperei o dia certo pra dar vacina nela, porque geralmente a Antônia tem reações às vacinas e ela fica em estado febril e fica muito manhosa. Então vocês devem estar ouvindo aí pelo fundo ela chorando, ela pedindo a Cacau, ela pedindo a mamãe. Então eu tô tendo que administrar a gravação desse vídeo. E a Antônia, que tá aqui no outro cômodo comigo, fazendo a manha dela, eu quero a minha mamãe. Então eu tenho que parar o vídeo, ir lá, dar atenção pra ela, volto e gravo pra vocês. Então logo a gente continua com a segunda parte do desenvolvimento da Antônia, pra vocês entenderem como a gente chegou nesse diagnóstico.